aquilo que a palavra de Deus tem para nós. O tema nosso hoje aqui é o reino de Deus. E a palavra basileia é a palavra grega que significa reino de Deus. Esta palavra basileia, ela é usada no Novo Testamento para referir-se ao reino de Deus por mais de 140 vezes. Então, no Novo Testamento, basileia, como reino de Deus, é usada por cerca de 140 vezes. O Russell Shedd, ele não gostava de usar a palavra basileia. Por quê que o Shedd não gostava? Porque o Shedd dizia que a palavra basileia não é a melhor palavra para referir-se ao reino de Deus, pois a palavra basileia, a sua raiz significa não reino, mas sim reinado. E como reinado, o Shedd, ele faz uma distinção entre reino e reinado. Ele diz que reinado é o comando de um rei sendo cumprido por um povo. Ou seja, o rei dá uma ordem e o povo cumpre aquela ordem. Ali está o exercício do reinado. E a palavra basileia, ela na sua origem, na sua matriz, ela quer dizer mais isso. Ela tem a ver mais com alguém dando ordem e alguém cumprindo a ordem que recebeu. E o Russell Shedd, ele diz que, então, a palavra basileia não é adequada para referir-se ao reino, porque no pensamento dele, o reino de Deus, ele não trata-se de pessoas que fazem a vontade de um monarca apenas, mas o reino de Deus tem a ver com todo um conjunto. O reino de Deus tem a ver com todos os aspectos da relação de Deus com o homem. Logo, não tem a ver só com Deus mandando e nós obedecendo, mas tem a ver com tudo. Seja como for, a palavra que é usada na Bíblia, no Novo Testamento, para referir-se ao reino de Deus, é a palavra grega basileia, tá? E a grande dificuldade nossa é a seguinte: no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a Bíblia está tomada de versículos que falam a respeito do reino de Deus. E a nossa pergunta seria: o que é o reino de Deus? Para nós fazermos aqui de uma forma em que haja perguntas e respostas, vem essa primeira indagação: o que é o reino de Deus? Antes de nós falarmos sobre o que é o reino de Deus, vamos perder uns minutinhos aqui tentando considerar algumas coisas que nós podemos definir como não sendo estas coisas o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? Isso nós vamos tentar responder daqui a pouco. Mas nesse primeiro momento, o que não é o reino de Deus? Então, em primeiro lugar, o reino de Deus, ele não é o céu. Há uma situação nas Escrituras que tem momento que aparece reino dos céus e tem um outro momento que aparece reino de Deus. Por que a Bíblia faz essa distinção? Sobretudo, você vai ouvir sobre reino de Deus em Mateus. Sobre reino dos céus em Mateus. E reino de Deus nos outros evangelistas, que é Marcos, Lucas e João. Mas, por que a Bíblia traz essas duas palavras, esses dois termos, reino de Deus e reino dos céus? Nós não temos uma explicação clara na Bíblia, então nós temos que nos socorrer de comentaristas da teologia, da tradição da igreja. E o que a teologia nos ensina? Que quando Mateus escreve o seu evangelho, ele escreve o seu evangelho para os judeus.
E os judeus tinham uma reverência muito grande em falar o nome de Deus. Daí o próprio Mateus sabia que se ele escrevesse reino de Deus, os judeus teriam dificuldade de ler reino de Deus, porque eles têm dificuldade de falar o nome do Eterno, porque o nome de Deus é um nome impronunciável. O nome de Deus é aquele nome que é imprescritível, você não pode prescrever, você não pode subscrever. E aí então os judeus, que eram os destinatários originais do Evangelho de Mateus, poderiam então não ler reino de Deus. Aí Mateus trocou reino de Deus por reino dos céus. Nos outros evangelhos, nós já encontramos com, tranquilidade, reino de Deus. Por quê? Porque Marcos vai escrever para os gregos, Lucas para os romanos e João uma linguagem universal. Então, Marcos, Lucas e João não tem problema de usar reino de Deus, mas Mateus, como escreve para os judeus, tem um pouco de dificuldade. E aí ele usa reino dos céus. Mas alguns então imaginam que o reino de Deus refere-se ao reino dos céus, ou seja, refere-se ao momento que os seres humanos estariam com Deus nos céus. Mas isso não pode ser aplicado. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não confunde-se com o céu. Ele vem do céu. Ele é originado no céu. O céu é a sua semente. O céu é a sua fonte. Mas ele não se aplica no céu. Não é que Deus não reine nos céus. Deus reina no céu. Mas a ideia teológica e bíblica de reino de Deus não tem a ver com o céu propriamente dito. Não tem a ver com o lugar propriamente dito. Então, nós temos que entender que reino de Deus não é o céu. Uma outra coisa é que o reino de Deus não é a igreja. A igreja em si não é o reino de Deus. A igreja, ela é o veículo, ela é o agente pelo qual Deus implanta o seu reino na terra. Mas a igreja em si não é o reino de Deus. Ou seja, a igreja é apenas o veículo, a igreja é apenas o condutor, a igreja é apenas o cobre, ela não é a energia em si. A energia passa pelo cobre, mas a energia e o fio são coisas distintas. A igreja e o reino de Deus também são itens distintos. A igreja é o veículo, a igreja é o meio, a igreja é o condutor. A igreja, ela é o meio pelo qual o reino de Deus se instaura, se instala, se implanta, se implementa, mas não é o reino de Deus, não se confunde com a igreja. E aí nós devemos lembrar que o reino de Deus não é a igreja visível. O que é a igreja visível? O templo. A igreja visível é o CNPJ. A igreja visível é o conjunto de cadeiras que ocupam o templo. A igreja visível é o púlpito, toda a estrutura. E a igreja visível é aquela comunidade de crentes que pode ser vista a olho nu. O reino de Deus não é a igreja visível, esta igreja que eu acabei de falar. E também não é a igreja invisível. Que igreja invisível é? A igreja invisível é aquela que só o Senhor conhece, mas que está dentro da igreja visível. Ou seja, nós temos aqui no grupo hoje 17 pessoas. Nós queremos que todos aqui façam parte da verdadeira igreja. Mas nós não sabemos se quem faz e quem não faz parte. Quem pode falar isso é só o Senhor, porque a Bíblia diz que Ele sabe quem são seus. Agora, dentro da igreja visível, há a igreja invisível, ou seja, há aqueles que de fato e de verdade têm um relacionamento com o Senhor e estes fazem parte da igreja invisível. Tanto a igreja invisível quanto a igreja visível são agentes de implementação, implantação e instauração do reino de Deus na terra. Mas a igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus, aí eu queria convidar você a ler Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17,
diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Se você puder abrir a sua Bíblia em Romanos 14:17, o texto vai dizer assim, ó: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então vejam que nós estamos falando aqui o que o reino de Deus não é. O reino de Deus não é o céu, o reino de Deus não é a igreja visível e nem a invisível, e o reino de Deus não é comida e nem bebida. Porque às vezes alguém olha assim para a igreja e vê a agremiação e os irmãos comendo e bebendo. E aí falam assim, ali está o reino de Deus. E aí Paulo vem e diz, não, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus, ele também não é, eu quero que você, por favor, 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 20, em que diz ali que o reino de Deus não consiste em palavras. Ou seja, o reino de Deus não é um conjunto de discursos. O reino de Deus não é um conjunto de filosofias. O reino de Deus não é um conjunto de dogmas. O reino de Deus não é um conjunto de preceitos. O reino de Deus não é feito de palavras vãs. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 4:20. Ele diz, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não é feito de palavras vãs. Palavras aqui dizem respeito a ideologias. O reino de Deus não é feito de ideologias, o reino de Deus não é feito de dogmas, de sacramentos. O reino de Deus não é feito de vãs repetições, de filosofias de discursos. O reino de Deus não é feito de vãs palavras, de palavras mortas, de discursos mortos. Outra coisa, Lucas capítulo 17, versículo 20, diz ali uma outra coisa que o reino de Deus não é. Lucas 17, 20, diz assim, que o reino de Deus não é aquilo que se vê. O reino de Deus não é feito de aparência exterior. Ou seja, o reino de Deus ele é impalpável. O reino de Deus ele é intangível. O reino de Deus ele é inosculável. O reino de Deus ele é invisível. O reino de Deus ele não tem aparência exterior. Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus, em Lucas 17, 20, quando ele diz assim, e interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhes Jesus e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus ele não é feito de um exército que você pode ver. Ele não é feito de soldados que você pode olhar assim, soldados revestidos, aparamentados, né? E guerreando em favor de Deus. Não é assim. O reino de Deus não é feito de aparências. Quer dizer, a aparência exterior ela não demonstra claramente o reino de Deus. Outra coisa, 1 Coríntios 15, 50. Eu quero ler com você, 1 Coríntios 15, 50, outra coisa que não é o reino de Deus. O reino de Deus, ele não é carne e nem sangue. Olha que interessante isso. 1 Coríntios 15, 50 diz assim, ó. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Aqui fala que o reino de Deus não é carne e nem sangue. Às vezes nós estamos
olhando para a aparência física, para o corpo da pessoa, e aí dizemos assim, aqui está o verdadeiro corpo, o padrão, a forma do reino de Deus. Não, o reino de Deus, ele não é carne e nem sangue, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E uma última coisa que eu queria dizer que não é o reino de Deus, Hebreus capítulo 12, versículo 28. Se você puder, por gentileza, abrir em Hebreus 12, 28, aqui fala que o reino de Deus é algo, não é algo que pode ser abalado. Ou seja, nenhuma estrutura que é instável pode ser chamada de reino de Deus. Nenhuma estrutura que é falível pode ser chamada de reino de Deus. Nenhuma estrutura que é passageira pode ser chamada de reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não é algo que possa ser abalado. Hebreus 12, 28 diz assim, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Ele está dizendo assim, nós recebemos um reino que não pode ser abalado, que não pode ser desestruturado, que não pode ser fragmentado, que não pode ser fragilizado. Logo, o reino de Deus não é nada que possa ser abalado. O que é o reino de Deus? É melhor a gente começar dizendo o que não é o reino de Deus. E o que não é o reino de Deus? O reino de Deus não se confunde com o céu. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é feito de palavras vãs. O reino de Deus, ele não tem aparência exterior. O reino de Deus não é carne e nem sangue. E o reino de Deus não é aquilo que pode ser abalado. Tá bom, pastor Henrique, o senhor ajudou a gente falando que não é. E o que seria então o reino de Deus? Essa é a pergunta que a gente precisa tentar responder aqui. É claro que eu não quero ousar aqui, ser ignorante de achar que eu vou trazer de forma completa o que é o reino de Deus. Mas eu quero dar aqui algumas sugestões do que é o reino de Deus à luz das Escrituras Sagradas. Então, em primeiro lugar, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, em primeiro lugar, é o direito de Deus de reinar. Deus, ele reina. E Deus não reina porque ele é um déspota. Ele não reina porque ele é um tirano. Ele não reina porque ele abusa do poder que tem. Não. Deus reina porque ele tem o direito de reinar. E por que ele tem o direito de reinar? Porque Deus é antes de todas as coisas. Aqui nós temos o direito de Deus reinar pela anterioridade, antiguidade. Deus reina porque ele é antes de todas as coisas. Deus tem o direito de reinar porque ele é o criador de todas as coisas. Ele não só é antes, mas ele também é aquele que dá origem, ele é aquele que dá a causa, ele é aquele que traz à existência todas as coisas. Então, Deus tem o direito de reinar, porque ele é antes de todas as coisas, porque ele criou todas as coisas. Nós temos o Salmo, eu queria que você abrisse, por favor, o Salmo 47, verso 8, que diz assim, Salmo 47, verso 8, que fala sobre o direito que Deus tem de reinar. Diz assim, Deus reina sobre as nações e Deus está assentado em seu santo trono. Então vejam que aqui o salmista chega à conclusão de que Deus, ele reina. Ele reina sobre o quê? Ele reina sobre as nações. E ele não reina só aqui na terra, ele está assentado no seu santo templo, ou no seu santo trono. Deus reina sobre anjos, arcanjos, querubins, serafins.
Deus reina sobre os sistemas interplanetários, Deus reina sobre o tempo, Deus reina sobre o Satanás e seus demônios, Deus reina sobre o mal, sobre o bem, sobre a vida, sobre a morte, Deus reina. O Salmo 47, verso 8 diz, Deus reina sobre as nações, ele está assentado em seu santo trono, então Deus reina. E quando fala que Deus reina, está dizendo Deus reina não como um tirano, Deus reina não como um déspota, Deus reina não como um vilipendiador de direito alheio, Deus reina não como um enganador, Deus reina porque ele tem legitimidade, ele tem direito, ele tem competência, ele tem autoridade para reinar. E por que ele tem autoridade para reinar? Ora, porque ele é antes de todas as coisas. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, ele é antes de todas as coisas. Ele reina porque ele que trouxe à existência todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra e tudo que neles há. Então Deus reina porque ele é antes de todas as coisas, ele é o ensejador, o criador de todas as coisas e isso o legitima para o reinado. Isso o legitima para o controle, para determinar como as coisas devem acontecer, para dizer qual é o plano original, o desejo original, a ideia original e assim sucessivamente. Então, o reino de Deus é o direito de Deus de reinar. Agora, o reino de Deus é o direito de Deus reinar porque ele é antes de todas as coisas e porque ele é criador. Mas também o reino de Deus é o direito de Deus reinar porque ele é o redentor de toda a obra criada. E esse aspecto é muito importante. Por quê? Deus criou todas as coisas, é antes de todas as coisas, então ele reina. Mas de repente a natureza se rebela contra Deus. E aí o que Deus faz? Deus não destrói a natureza e começa uma nova criação. Deus vem em resgate, Deus vem para remir, Deus vem para praticar a redenção dessa natureza caída. E aí então Deus tem o direito de reinar porque ele é o redentor. Essa palavra redentor, ela lembra o período da sociedade em que imperava a escravidão, em que por exemplo, um indivíduo, ele estava andando lá com o seu cavalo e de repente ele caiu num precipício e ele ia morrer. Mas aí passou um escravo de alguém e viu aquele indivíduo caído lá no precipício e salvou o indivíduo. O que esse indivíduo que foi salvo faz pelo escravo? Vai lá no dono do escravo e diz para o dono, quanto custa esse escravo? Custa tanto. Ele paga pelo escravo e ele é o redentor, ele comprou o direito de fazer o que quiser com o escravo. É claro que o redentor, ele sempre dava liberdade, a carta de alforria, diz, a minha vida foi poupada por sua causa, então eu estou também poupando a sua vida. Aqui está a sua carta de alforria, vai se virar e conduzir-se na sua vida. Aquele indivíduo que foi salvo e que pagou pelo resgate do escravo, ele é o redentor do escravo. Foi isso que o Senhor fez por nós. O Senhor, ele é rei, ele reina porque ele é antes de tudo e porque ele criou todas as coisas. Mas a criação rebelou-se contra o Senhor. E o Senhor, ao ver a criação rebelada contra ele, ele não destruiu a criação e começou uma nova. O que ele fez? Ele colocou-se à disposição para redimir, para ser o resgatador dessa criação. E por causa disso, ele tem o direito de reinar. O Redentor, quando pagava pelo escravo, ele podia decidir se ele ia dar liberdade para o escravo ou se ele ia manter o escravo agora como escravo dele, porque ele já tinha comprado o escravo lá. Mas em gratidão ele dava a carta de alforria, ele dava a liberdade, né? O Senhor, ele também fez isso. Ele
antes de tudo, ele é criador, mas a criação, ela se rebelou, ele ao invés de destruir a criação, ele veio para redimir, para resgatar. E aí vem o apóstolo São Pedro e diz que não foi com ouro, não foi com prata, com pedras preciosas que nos resgatou e nos comprou o nosso Deus, antes com o sangue precioso e maravilhoso de Jesus Cristo, seu Filho. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o direito que Deus tem de reinar. O Salmo 47:8 diz: Deus reina sobre as nações, ele está assentado sobre o seu santo trono. Deus tem o direito de reinar. Por quê? Porque Deus é antes de tudo. Deus é criador de todas as coisas e Deus é o remidor, Deus é o redentor de todas as coisas. Uma outra definição do que é o reino de Deus é que o reino de Deus é a vontade de Deus sendo feita e se estendendo às pessoas, aos lugares, às coisas e às circunstâncias. O reino de Deus, ele é a vontade de Deus sendo feita e se estendendo às pessoas, aos lugares, às coisas e às circunstâncias. O Senhor Jesus, eu pediria que você, por favor, se puder, abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, do versículo 9 em diante. Diz assim, Mateus 6:9, portanto, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí vem o verso 10, venha o teu reino. Quer dizer, o teu reino deve vir, Senhor, para nós. E qual é a consequência da vinda do teu reino? E seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita onde? No céu. Então, o reino de Deus é, em primeiro lugar, o direito de Deus reinar. Mas, em segundo lugar, o reino de Deus é a vontade de Deus sendo estendida, a vontade de Deus sendo aplicada, a vontade de Deus sendo instaurada, a vontade de Deus sendo experimentada, sendo vivida, a vontade de Deus sendo externada por uma pessoa, nos lugares, em coisas e nas circunstâncias. A vontade de Deus, ela não é feita na terra. A vontade dos homens é feita na terra. A vontade de Satanás e dos seus demônios é a vontade que é feita na terra. Mas Jesus falou que nós devemos orar para que venha o reino de Deus. E vindo o reino de Deus, a vontade de Deus se estenderá às pessoas, aos lugares, a coisas e às circunstâncias. O reino de Deus, ele é a vontade de Deus. Todas as vezes que a vontade de Deus é aplicada para uma pessoa, o reino de Deus entra nessa pessoa. Todas as vezes que um lugar vive de acordo com a vontade de Deus, o reino de Deus está naquele lugar. Todas as vezes que alguma coisa, seja lá o que for, está envolvida pela vontade de Deus, nesta coisa tem o reino de Deus. E todas as vezes que numa circunstância a vontade de Deus é feita, nisso o reino de Deus está sendo implantado, instituído e instaurado. Porque o reino de Deus, ele é a vontade de Deus se estendendo às pessoas, aos lugares, às coisas e às circunstâncias. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Uma terceira coisa é que o reino de Deus, ele é a própria experiência da salvação. Na Bíblia, nós temos Mateus capítulo 19, versículo 24. Se você puder ler, Mateus 19, 24. Aqui diz assim, ó, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa palavra aqui é mais fácil passar uma agulha, um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, diz respeito à salvação. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico se salvar. E a ideia de salvação aqui confunde-se
com a ideia do reino, ou seja, quem recebe Jesus, quem recebe o evangelho, quem crê em Jesus, quem crê no evangelho, quem passa pelo ato do batismo, quem passa pela experiência de ser selado pelo Espírito Santo, quem passa pela experiência de receber de Deus o selo do Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo, ter o nome escrito no livro da vida, ser batizado e ser integrado ao rol da igreja através da ceia do Senhor. Quem entra na salvação, quem vive a experiência da conversão, vive a experiência do reino de Deus, porque o reino de Deus, ele se confunde com a obra que Deus faz em nós, nos trazendo a salvação, nos trazendo a libertação, nos trazendo a graça, escrevendo os nossos nomes no livro da vida, transformando-nos em pessoas, em novas criaturas, em pessoas que nasceram de novo, de fato e de verdade. Aliás, em João 3, o Senhor Jesus ele fala para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. Então o reino de Deus se confunde com a experiência da salvação. O indivíduo que é salvo, ele está dentro do reino, ele experimenta o reino de Deus está nele e ele está no reino. Colossenses 1,13, o apóstolo São Paulo ele diz assim, que Deus, na obra da salvação, nos retirou do reino das trevas e nos colocou no reino do seu Filho, do Filho do seu amor. Entende? Então veja que aqui está dizendo que o reino de Deus se confunde com a própria obra da salvação, com a própria experiência da salvação, com a própria graça da salvação, com a própria oportunidade que você tem de ter o seu nome escrito no livro da vida, ser selado pelo Espírito Santo, participar do batismo, participar da ceia, ou seja, a obra da salvação, a obra soteriológica, a obra de salvação, novo nascimento, transformação, libertação, esta obra tem a ver com o reino de Deus. Uma outra coisa que é o reino de Deus é o direito que Deus tem de reinar. O reino de Deus é a vontade de Deus se estendendo a pessoas, lugares, coisas e circunstâncias. Em terceiro lugar, eu falei que o reino de Deus é a própria experiência da salvação. Em quarto lugar, o reino de Deus tem a ver com o futuro. E isso quem deixa claro para nós são os autores. É assim que os apóstolos criam. E nós não podemos lançar outro fundamento além daquele que os apóstolos já lançaram. Então, nós não podemos criar doutrinas, nós só podemos aprender doutrinas e praticar doutrinas. E precisamos aprender com quem? Com os apóstolos. Porque os apóstolos, eles são o liame que nós temos com o Senhor. Nós não convivemos com o Senhor, mas homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, falaram da experiência que eles tiveram com Jesus. E nós, então, aprendemos de Jesus com eles. E quando os apóstolos vão escrever, nós temos várias referências bíblicas sobre isso, eles vão sempre apontar em determinado momento o reino de Deus para o futuro. O reino de Deus no sentido de um tempo escatológico, de um momento em que a soberania, de um momento em que o domínio, a dominação do Senhor será plena, completa. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo de número 6, nós já estamos indo para a conclusão. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, diz assim, ó: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Essa ideia de herdarão aí tem a ver com o futuro.
Ou seja, o reino de Deus, ele tem a ver com um evento que vai acontecer ainda no futuro, aonde Deus vai destruir Satanás e seus demônios, destruir o pecado, destruir o inferno, a morte, e vai estabelecer a sua vontade de forma plena. E quando isso acontecer, o reino de Deus pleno, o reino de Deus total estará estabelecido. 1 Coríntios ainda, capítulo 15, versículo 24, nós vemos esta visão dos apóstolos apontando a realidade do reino de Deus ainda para um evento escatológico, quando eles vão dizer, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, depois virá o fim, quando tiver então entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda potestade e toda força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, até que o último inimigo, que é a morte, seja aniquilado. Veja que aqui diz que o reino de Deus ainda virá. Ele virá quando? Ele virá no fim. Ele virá no momento em que o Senhor Jesus entregar para o Pai a igreja, o Senhor Jesus entregar para o Pai a obra plena, o seu povo, houver o novo céu, a nova terra, daí sim esse reino de Deus de forma plena virá. Nós da Assembleia de Deus, nós somos pré-tribulacionistas e dispensacionalistas na questão escatológica. Existem várias outras linhas, aqui não é o caso de discutir, é só expor. Mas no pensamento nosso, o reino de Deus, no sentido de ser o futuro, ele tem a ver também com os 1000 anos. Ou seja, Jesus virá, arrebatará a igreja vai subir para o céu. Lá no céu, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro e pela ceia das bodas. Isso vai durar 7 anos. Enquanto a igreja estiver lá, o anticristo, o falso profeta e a besta estarão reinando aqui, promovendo aqui no mundo a grande tribulação. Quando acabar a grande tribulação de 7 anos e a igreja tiver encerrado lá a ceia das bodas, a igreja vai descer. E quando a igreja descer, ela vai reinar com Cristo por 1000 anos nessa terra. Então o reino de Deus, para aqueles que creem no pré-tribulacionismo dispensacionalista, também tem a ver com no sentido escatológico, tem a ver com esse tempo em que o reino de Deus, o reino de Jesus, será completo, será pleno, será extraordinário aqui nesse mundo. Então o reino de Deus, ele é o futuro, ele tem a ver com esse aspecto escatológico. Bom, pastor, então o reino de Deus é Deus tendo o direito de reinar. Sim, o reino de Deus é a vontade de Deus se estendendo a pessoas, lugares, coisas e circunstâncias. Terceiro, o reino de Deus é a própria experiência da salvação. E quarto, o reino de Deus é o futuro. Encerrou por aí? Não. O último ponto é que o reino de Deus, eles são valores de Deus ensinados por Jesus e que os discípulos devem seguir. Valores de Deus ensinados por Jesus que os discípulos devem seguir. Estes valores de Deus que Jesus ensinou, os discípulos de Jesus devem seguir. Nós devemos seguir. Porque a igreja não é o reino de Deus, mas a igreja, ela é o agente de implantação do reino de Deus. Ela é o meio pelo qual o reino de Deus é implementado. A igreja não é a energia, mas ela é o cobre que conduz a energia. A igreja, ela não é a água, mas ela é o copo que leva a água. A igreja, ela é a condutora, a condução pela qual os valores do reino de Deus, os valores de Deus ensinados por Jesus, são espalhados, são aplicados e são instaurados na humanidade. Quais são esses valores do reino de Deus que nós devemos aplicar?
Em primeiro lugar, o primeiro valor que nós devemos aplicar é deixarmos de amar a preeminência, o estar em primeiro lugar. Vocês sabiam que tem uma discussão em Marcos capítulo 9, que os discípulos de Jesus ficam discutindo quem é maior no reino de Deus? Eles um dia ficam discutindo lá, iguais bobos, quem é o maior no reino de Deus. Quer dizer, eles querem ter preeminência, eles querem ser preferidos, eles querem ter amor aos primeiros lugares. E um valor do reino de Deus é que aquele que de fato é discípulo de Jesus e pratica os valores do reino de Deus, não tem valor a sua auto-preeminência. Ou seja, não interessa ser o maior no reino de Deus. Porque Jesus, ele ilustrou isso dizendo o seguinte, ele pegou uma criança e ele colocou a criança no meio dos discípulos e disse assim, quem não for semelhante a uma criança não herdará o reino de Deus. Porque essa discussão, essa tese, essa ideia de que nós temos que ter preeminência, nós temos que ter visibilidade, nós temos que ter notoriedade, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus, ele é pautado na humildade, ele é pautado na consciência das limitações próprias. O reino de Deus é pautado na ausência de amor à preeminência. Uma segunda coisa é que o reino de Deus, ele é pautado no serviço. Quem é que difunde o valor do reino de Deus? Aquele que não ama a preeminência. E 2, aquele que se dedica e que se debruça ao serviço. O Senhor Jesus falou que quem quiser ser o maior no reino de Deus deve servir, porque maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Jesus falou que quando o indivíduo ele é servido no reino de Deus, ele é menor. E quando ele serve, ele é o maior. Logo, o valor do reino de Deus que nós devemos cultivar é o valor do serviço, da disposição, da solidariedade, do companheirismo, de colocar-se no lugar do outro, da empatia, do serviço. Servir alguém, começar servindo a família, estender esses serviços à igreja, estender esses serviços à comunidade. E aí nós vamos dando sentido à nossa vida e o reino de Deus vai sendo implementado, instaurado na terra. O abandono da autopreeminência, o abandono da autopreeminência e o serviço são valores do reino de Deus. Um outro valor do reino de Deus é não ser exclusivista. É entender que o reino de Deus ele é muito maior do que aquilo que a gente aquilata, do que aquilo que a gente concebe e percebe. E todo exclusivismo, todo sectarismo, toda panela não reflete o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele trabalha com as portas abertas. Ele trabalha com a recepção pronta. Ele trabalha com a hospitalidade disponível. O reino de Deus, ele trabalha com a disposição e não ser exclusivista. O Senhor Jesus, ele sempre quebrou essa mentalidade dos discípulos de se acharem donos da última bolacha do pacote, sabe? Tem um ditado lá no Nordeste que fala que tem gente que é tão besta, né? Abre aspas e fecha aí para essa besta. Tem gente que é tão besta que se acha o último furinho da creme cracker, né? O último furinho da creme cracker ele se acha. Então lá no Nordeste falam muito isso. Ele é besta, ele se acha o último furinho da creme cracker, né? Daquela bolachinha de água e sal, né?
Então é uma brincadeira, mas essa brincadeira, ela denota uma verdade. Qual é a verdade? A verdade que nós temos que deixar o amor à preeminência de lado, nos dedicarmos no serviço e, em terceiro lugar, sermos pessoas que não são exclusivistas, sectárias, porque o exclusivismo ele tem a ver com o preconceito. O exclusivismo ele tem a ver com a discriminação. O exclusivismo tem a ver com a acepção. O exclusivismo tem a ver com se achar dotado de uma eleição, de uma predileção, de uma preferência que é distinta dos demais. E nós não podemos ser assim. Um dia os discípulos vieram para Jesus e falaram: Senhor, olha, tem gente lá pregando no teu nome, o senhor quer que a gente vá lá e manda ele parar? Jesus falou: não, deixa lá, porque aqueles que comigo não espalham, ajuntam, deixa eles lá. O reino de Deus, ele é exposto, ele é manifestado pelos discípulos quando os discípulos não são exclusivistas, quando os discípulos não puxam para si todo o desejo de querer se tornarem monopolizadores da revelação, da graça, da verdade absoluta de Deus. Aí o reino de Deus se instala. Quando o indivíduo não ama a preeminência, quando o indivíduo é servo e quando o indivíduo não é exclusivista. O reino de Deus está aí, nesses valores. Quer ver um outro valor? Um outro valor do reino de Deus é o valor da dedicação e do amor à santidade. Não é possível pertencer ao reino de Deus sem ter uma vida pia. Não é possível pertencer ao reino de Deus sem ter uma vida de pureza, uma vida de justiça, uma vida de moralidade, probidade, uma vida de conduta ilibada. Mas não é uma conduta ilibada como se nós já fôssemos santarrões e tivéssemos alcançado a plenitude. Paulo diz: eu não alcancei a plenitude, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Então, nós temos que ter um compromisso com a santidade, um compromisso com a pureza, um compromisso com a justiça, um compromisso com a integridade, um compromisso com a honestidade, um compromisso com a verdade, um compromisso com aquilo que é santo. Por quê? O discípulo, ele não pode ser maior do que o seu Senhor. O discípulo não é maior do que o seu Senhor. E se o Senhor Jesus foi em tudo tentado, mas em nada pecou, da mesma sorte nós também precisamos guardar a santidade, a pureza e a vida no altar com o Senhor. E por fim, uma última situação que nós devemos ter em mente: o discípulo de Jesus, ele deve não ter amor à preeminência, ele deve ser servo. O discípulo de Jesus, o que difunde os valores do reino, ele precisa, de fato e de verdade, não ser exclusivista, ser agregador, pelo contrário, ser agregador, e ele precisa também ter um compromisso com a santidade. E por fim, ter um compromisso com a eternidade, porque o reino de Deus tem a ver com esse tempo aqui, tem a ver com esse mundo, mas o reino de Deus também tem a ver com o porvir. É por isso que a Bíblia fala que quem espera em Deus, 1 Coríntios 15, quem espera em Deus apenas para esta vida é o mais miserável dos homens. Que nós esperemos em Deus para a eternidade, que nós esperemos em Deus para o amanhã. Você difunde os valores do reino de Deus quando você difunde o não narcisismo, quando você difunde o serviço, quando você espalha a agregação e não o exclusivismo, quando você expõe e vive uma vida de santidade e quando você pensa, vive e leva as pessoas a pensarem e a viver também em relação à eternidade. Quando nós fazemos isso, os valores do reino de Deus são implementados na terra e o reino de Deus se estabelece. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.